Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concede mais uma vez poder estar comunicando com cada um daqueles que tem acompanhado o nosso trabalho e você que está acompanhando pela primeira vez, que Deus possa estar te abençoando nesse momento de uma maneira poderosa. Hoje nós iremos postar o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD, a lição de número 11, de 12 de dezembro de 2021, uma lição muito importante. Essa data aí, 12 de dezembro, comemora-se o dia da Bíblia, e hoje nós iremos falar sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. É uma lição muito apropriada para essa data, e nós iremos aqui, dentro do tempo que nós tivermos aqui, fazer um comentário sobre o zelo que Paulo tinha pela sã doutrina, e ao mesmo tempo que essa lição ela possa servir de uma forma de conscientização de todos aqueles que foram chamados por Deus para, de uma certa forma, falar do seu amor, pregar a sua palavra, também estudar a sua palavra, para que nós possamos entender o valor da sã doutrina e o cuidado que nós devemos ter em relação à palavra de Deus. Portanto, esse é o título da lição, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Nós temos aí o textuário, está no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, e nos diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Que nós temos Paulo ele dando um conselho para o jovem Timóteo, aqui o seu filho na fé, e ele traz uma informação muito importante quando ele fala para o jovem pastor Timóteo que ele deveria cuidar de si mesmo e da doutrina. Uma vez que Timóteo tinha a responsabilidade de conduzir a igreja, de ensinar a igreja, é interessante nós observarmos que Paulo, ele diz que a primeira preocupação que Timóteo deveria ter, o primeiro cuidado que ele deveria ter é consigo mesmo. Ele tinha a responsabilidade de cuidar do rebanho, cuidar da igreja, mas em primeiro lugar ele deveria cuidar de si mesmo. E esse cuidado que Paulo fala, que Timóteo, ele tinha que ter de si mesmo, não se resume a um cuidado meramente físico. É claro que o obreiro tem que cuidar de todas as áreas da sua vida, não apenas da área espiritual, mas aqui dentro desse contexto aqui, Paulo está fazendo uma ressalva em relação à vida espiritual de Timóteo, em relação à vida moral, em relação ao seu ministério. E ele diz então, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, cuide de você mesmo, da doutrina, para que os ensinamentos de Cristo não sejam distorcidos e que esses ensinamentos, eles primeiro sejam vistos, sejam postos em práticas na tua vida. Então, basicamente, em síntese, é isso que Paulo está dizendo. Cuide de ti, cuide da doutrina, zele pela pureza da doutrina, mas cuide de ti para que tua vida esteja de acordo com a sã doutrina. Em síntese, é isso que Paulo está dizendo. E aí ele coloca, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ou seja, guardando a sã doutrina, praticando a sã doutrina, tu salvarás a tua alma e também a alma daqueles que te ouvem. Porque não adianta também, o próprio apóstolo Paulo, em um outro momento, ele se preocupa em relação a isso, que não adianta alguém pregar, ensinar a muitos, conduzir muito à salvação e perder a sua própria alma. Por isso que Paulo ele instrui a Timóteo que ele primeiro deve ter cuidado da sua própria vida, para então ele cuidar da vida dos irmãos quanto ao ensinamento, quanto à doutrina. Primeiro, Timóteo deveria ter uma vida doutrinada, uma vida disciplinada na palavra de Deus, na doutrina de Cristo. Então esse é o pensamento paulino aqui nessa carta a Timóteo.
a verdade prática nos afirma o seguinte: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na Terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Eu acho importante essa verdade prática, porque se tem uma instituição aqui na Terra que tem a responsabilidade de zelar pela sã doutrina, pelos ensinamentos de Cristo, esta instituição é a Igreja. E aqui o comentarista ele diz que a Igreja de Cristo é a única instituição divina na Terra que preserva e defende a sã doutrina. Na minha concepção, o comentarista foi feliz quando ele coloca a Igreja de Cristo. Que a verdadeira igreja, a Igreja de Cristo, que é invisível, e que alguns que fazem parte da Igreja visível, faz parte também dessa Igreja invisível, mas que a Igreja de Cristo, a verdadeira igreja, ela é uma instituição divina aqui na Terra, ela é o corpo de Cristo, e por sua vez é composto de homens e mulheres temente a Deus, mas a Igreja de Cristo, ela luta para preservar e defender a sã doutrina diante dos enganos, dos ataques, dos males, das heresias. Porém, nós não podemos confundir a Igreja de Cristo com muitos grupos religiosos que, ao invés de defenderem a sã doutrina contra as heresias, têm se tornado eles mesmos hereges. E são eles mesmos que têm distorcido a sã doutrina e afastado os homens de Deus. Então, a verdadeira igreja, ela se pauta tão somente pela sã doutrina, ela tem a palavra de Deus como regra de fé e prática. Mas aquelas igrejas que se dizem igrejas, mas que de fato não são verdadeiramente igreja de Cristo, ou não se comportam como igreja de Cristo, elas procuram trazer um evangelho que venha se adequar à sua ideologia religiosa, a fim de poder conquistar as pessoas, a fim de poder conquistar membros, conquistar adeptos, mas a custo de uma distorção doutrinária. E eu sempre defendi que muitos dos movimentos religiosos travestidos aí de cristão, de cristianismo, de igreja evangélica, se eles voltarem realmente para a palavra de uma forma genuína, eles serão reprovados. Então, muitos movimentos que se dizem cristãos, eles não pregam de fato, não defendem a sã doutrina, porque caso eles fizessem isso, eles seriam reprovados. Eles mesmos seriam reprovados. Mas, mesmo que eles assim não façam, voltando-se para a Escritura, diante de Deus eles de fato já são reprovados. Porém, o mais importante é nós sabermos que a salvação, ela é uma obra da graça de Cristo, que é abraçada por meio da fé, e não é um produto, salvação não é um produto de religião nenhuma. E mesmo nesses lugares onde infelizmente não há zelo pela sã doutrina, onde pelo contrário muitos têm sido instrumentos de Satanás para distorcer a verdadeira doutrina bíblica, mesmo nesses lugares Deus tem seus remanescentes, tem aqueles que verdadeiramente tiveram encontro com Cristo e que de fato pertencem a Cristo. Eu não gosto de julgar movimento religioso algum, porque eu sei que a Igreja de Cristo ela está espalhada em todo o universo, em toda a Terra. E é possível, e eu digo com certeza, que muitos que sequer tiveram ou têm a oportunidade de formalmente pertencer a um grupo religioso cristão, que essas pessoas pertençam à Igreja de Cristo, mesmo sem estarem filiados a nenhum grupo formal. Eu não estou aqui defendendo o não congregar, a não necessidade do homem viver numa sociedade cristã, que é a igreja. Não estou, enquanto organização, não estou defendendo isso. Estou dizendo que muitos
por N motivos, não terão o privilégio de que nós temos de congregar, de sermos pastoreados. Muitos não terão esse privilégio. E muitos podem estar em lugares onde a palavra de Deus está sendo agredida, mas mesmo ali eles conseguem ser sinceros, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. É isso que eu estou passando. É necessário que nós entendamos que a verdadeira igreja de Cristo, ela tem como finalidade zelar pela sã doutrina e pregar um evangelho genuíno, um evangelho puro. Louvado seja Deus. E esta era exatamente a preocupação de Paulo, o zelo de Paulo com a sã doutrina, e ele fazia questão de ensinar seus discípulos, ensinar os jovens pastores, no caso aqui, por exemplo, de Timóteo, para que ele pudesse ter cuidado de viver uma vida segundo a palavra, para poder estar hábil, habilitado, para ter moral, para ensinar, para cobrar os outros de uma vida à luz das Escrituras. A leitura bíblica em classe está no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 ao 6, depois o verso de número 11, depois 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 17. Aí no primeiro texto, 1 Timóteo 6, verso 3, nos diz o seguinte: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conformam com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, esse alguém, Paulo descreve como soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Aqui nós temos aqui 3 versos, nos quais Paulo ele dá uma informação aqui, um conselho para Timóteo, e no primeiro verso ele diz o quê? Que se alguém ensina alguma outra doutrina, que não seja o Evangelho de Cristo, que não seja a mensagem pregada pelos apóstolos que eles haviam recebido de Cristo, que se alguém ensinasse outro tipo de doutrina que não fosse conforme a doutrina do Senhor Jesus Cristo, as sãs palavras de Jesus Cristo, essa doutrina de Cristo, que é segundo a piedade de Cristo, ele vai dizer que se alguém ensina outra doutrina, senão segundo Cristo, e eu acho isso aqui deve nos chamar muita atenção, porque ele vai dizer, se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, se alguém não ensinar conforme a doutrina de Cristo, esse tal que ensina, e aqui é importante nós observarmos que o papel aqui de ensinar a igreja, de instruir, isso refere exatamente à liderança, aqueles que têm essa autoridade, que tem centrada na igreja enquanto líder, seja como professor, como pastor. É para esses que Paulo está falando, e Paulo está instruindo aqui o jovem pastor Timóteo, para ele cuidar da sua vida, e ele vai dizer o quê? Porque se alguém não ensina a doutrina, conforme as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e conforme a doutrina que é segundo a piedade, se alguém não faz isso, ele vai caracterizar o que essas pessoas são. Então mostra aqui a responsabilidade que cada um tem, que cada um daqueles que ministram na igreja, ou não mesmo necessariamente numa igreja, mas pode ser em praça pública, ou para 1 a 2 pessoas, seja lá o ambiente, o cenário, vai dizer que esses tais são soberbos. São soberbos e nada sabem. Ou seja, a soberba tomou conta do coração, eles nada conhecem de Deus se eles não estão alinhados às palavras de Jesus, à doutrina dos apóstolos que haviam recebido de Cristo. Mas ele vai dizer o que? Esses são soberbos, nada sabem,
Mas o que eles fazem? Eles deliram acerca de questões e contenda de palavras. Ficam delirando, divagando acerca de questões que não acrescentam nada à vida da igreja. Tem muitos que perdem o tempo com questões que mais destroem a saúde da igreja do que contribuem. Então eles estão em delírio, como se estivessem fora de si, delirando, embriagados acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem, por meio dessas contendas, por meio dessas questões, acaba criando no ambiente invejas, porfias, ou seja, brigas, blasfêmias, suspeitas ruins, começa a abrir, vamos colocar assim, a abrir brechas para que se tenha suspeitas ruins quanto ao evangelho, quanto à igreja. Eu acho isso aqui muito importante, porque toda vez que alguém tenta justificar a fé cristã, tenta conduzir a vida da igreja com base em fundamentos que não sejam genuinamente cristãos, com base em fundamentos ideológicos ou fundamentos meramente, vamos dizer assim, de uma fraca filosofia que não esteja de fato buscando a verdade, mas que esteja, vamos dizer assim, maquiada de amante do conhecimento. Então, toda vez que qualquer igreja, que qualquer doutrina, ela tenta se firmar por meio de ideologias humanas e não ser fundamentada na palavra de Deus, o que vai acontecer? Vai acontecer que essas doutrinas, mesmo que pregue o nome de Cristo, mesmo que tente dar uma roupagem nova para o Evangelho, mas se a base for um princípio filosófico, um princípio ideológico, psicológico, se estiverem nessas bases, quando essas bases não corresponder mais à realidade ou aquilo que se pretende sustentar, quando essas bases elas entrarem em conflitos com o verdadeiro evangelho, corre-se o risco muito grande de achar que o defeito está no evangelho. Por quê? Porque uma vez que o evangelho, aqueles que assim o fazem, tenta fundamentá-lo em bases não sólidas, que é o próprio Cristo, tenta lançar outro fundamento, e a partir de um fundamento, quem sabe, teológico, ideológico, ou até mesmo uma filosofia meia-boca, tenta sustentar o evangelho por meio dessas ideologias. Quando esse sistema ideológico ele tiver um problema, ele vai respingar no evangelho, fazendo com que essas pessoas elas acham que o problema está no evangelho, quando de fato o problema está no sistema que ele utilizou para dar base ou para tentar, quem sabe, sustentar o evangelho que eles pregam. Porém, é necessário que nós tenhamos muito cuidado, que a única base do evangelho, a única base para sustentar o ensinamento da igreja é a própria palavra de Deus. O único fundamento da igreja, do evangelho, é Cristo. Se todos nós que pregamos, se todos aqueles que ensinam, se toda a liderança, ela tiver a preocupação de focar como centro do seu ensinamento, da sua mensagem, focar Cristo como a base ela é sólida e jamais irá comprometer a mensagem. Porém, se eu tento pegar o evangelho, tirar da sua base, que é Cristo, e colocar numa base teológica, numa base filosófica, numa base ideológica, certamente chegará um momento que essa base terá problemas. E as pessoas vão achar que uma vez que a base tem problema, que há problema também no evangelho. Leve isso muito a sério, porque é perigoso tentar manter a vida de uma igreja, tentar sustentar, tocar uma igreja
usando do evangelho apenas como um pretexto, colocando sobre bases e tirando da verdadeira base, que é Cristo, que é a pedra de esquina, a pedra angular. Então leve isso muito a sério. Então o que Paulo está ensinando é exatamente que essas pessoas que se afastam das palavras de Cristo, elas são soberbas, elas são ignorantes, nada sabem, elas deliram em questões, em contendas, que dessas contendas acabam gerando invejas, porfias, blasfêmias contra Cristo, contra a sua igreja, a sua palavra e suspeitas. Aí ele coloca ainda no verso 5, contendas de homens corruptos de entendimento. Isso aqui eu acho fundamental. Está dizendo que essas contendas são exatamente de homens que tiveram o seu entendimento corrompido. A corrupção do entendimento. Eu acho esse um termo tão caro e tão oportuno, que nós vivemos numa sociedade, mais especificamente a sociedade brasileira, onde não somente aqui dentro do Brasil, mas no mundo, a nossa sociedade brasileira, ela tem sido conhecida, ela tem ganhado fama como sendo uma sociedade corrupta, onde os seus governantes, com as honrosas exceções, mas boa parte daqueles que deveriam zelar pela justiça, pela verdade, por aquilo que é reto, são pessoas corruptas. Então há uma corrupção, infelizmente, em quase todos os setores da sociedade brasileira. Não vou falar de outras sociedades, sei que a corrupção é um problema mundial, mas eu tenho que falar da sociedade na qual eu vivo. Então nossa sociedade brasileira, ela enfrenta uma questão da corrupção, sempre teve, mas veio à tona agora, tornou muito claro, principalmente aí por meio das várias mídias sociais. E o que a gente percebe é que a corrupção, ela tem alcançado todos os âmbitos da sociedade brasileira, inclusive a religião, inclusive muitos segmentos que se dizem evangélicos. Muitos que se dizem evangélicos se tornaram corruptos. Temos muitos pilantras, malandros, que estão aí se valendo da bandeira do evangelho para poderem se enriquecerem, para poder ter uma vida fácil e desviando as pessoas de Deus. Então aqui Paulo ele está dizendo que esses homens soberbos, ignorantes quanto ao evangelho, que levantam contendas, que trazem invejas, brigas, suspeitas para o evangelho, para o bom nome de Cristo, são homens que de fato tiveram o seu entendimento corrompido, uma corrupção intelectual, uma corrupção moral, uma corrupção espiritual. Eles são homens corruptos de entendimento, tiveram o entendimento corrompido. Nós sabemos que são muitas coisas que podem corromper o entendimento de um líder, o entendimento de um pastor. Ele pode ser corrompido pelo mero conhecimento secular, ele pode ser corrompido por uma posição política, ele pode ser corrompido pela ganância, pela usura, pela inveja, pelo amor ao dinheiro, aos bens materiais, pelo secularismo. Ele pode ser corrompido pela sua própria intelectualidade desprovida de temor a Deus. Então Paulo vai classificar esses homens que têm distorcido o evangelho, a doutrina do evangelho, como homens que foram corrompidos no entendimento e que estão privados da verdade. Uma vez que os seus entendimentos foram corrompidos, aí na sequência do texto, e privados da verdade, eles foram privados da verdade. Eles agora não têm acesso à verdade de Deus, mesmo porque Deus não habita com engano, Deus não habita com a mentira. Quando o homem ele se afasta de Deus, ele abre mão da base da vida cristã, que é o próprio Cristo. Ele perde o entendimento para as coisas espirituais, ele perde a sensibilidade divina e ele fica privado da verdade que é o próprio Cristo, da direção do Espírito Santo.
E muitas das vezes ele já está com a mente tão cauterizada em termos espirituais que ele não percebe o quão distante ele está de Cristo. É como alguém que vai ao mar e ele começa ali a se envolver, encantar com o mar. E quando pensa que não, ele está bem distante da praia e ele já está morrendo afogado. Então existem muitos que infelizmente aos poucos foram corrompendo no entendimento, foram se enfraquecendo espiritualmente. E uns nem se deram por conta, e outros, quando se deram por conta, já estavam totalmente afastados de Deus. Me faz lembrar aqui o exemplo de Sansão, quando ele começa a brincar com Deus. E ele, por algumas vezes, ele diz, não, eu vou destruir os inimigos. Ele faz isso por 1, 2, 3 vezes, se não me falha a memória. Mas a Bíblia diz que chegou o momento que Sansão não percebeu que o Espírito de Deus já havia se afastado dele. E a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus, por meio do qual nós somos selados para a vida eterna. Então ninguém se esfria de um dia para o outro, ninguém cai na fé de um dia para o outro, ninguém se afasta de Deus de um dia para o outro. Mas a caminhada da caída espiritual, a caminhada para a queda espiritual é uma caminhada paulatina. Quem hoje está totalmente prostrado, já vinham caindo há tempo, já vinham se afastando há tempo. É como o exemplo da praia, você está ali numa praia, está ali na areia, você vai se envolvendo, vai descuidando, quando pensa que não, você está bem distante da praia, e se não ter cuidado, está se afogando. Então, infelizmente, muitos, de tanto distorcer a palavra de Deus, foram perdendo o temor de Deus. E a Bíblia diz que é pelo temor de Deus que o homem se desvia do mal, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então essas pessoas, elas vão tendo a sua mente corrompida e elas acabam sendo privadas da verdade do Evangelho. E aí o texto diz, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Isso aqui eu acho algo triste, porque essas pessoas aqui piedade aqui entende-se como devoção, está dizendo o quê? Que essas pessoas, elas, de tanto elas distanciarem de Cristo, elas começam a pensar, não só pensar, mas elas começam a agir. A ideia aqui de cuidado, tem a ideia de ocupação, cuidado, todo cuidado existe uma ocupação. Então essas pessoas, elas começam a se ocuparem, a cuidar, que a piedade, ou seja, que a vida de devoção religiosa, que a religiosidade é um meio para ganho, para lucro. Porque muitos agem de uma maneira assim natural, enquanto o próprio mundo lá fora, as pessoas que ainda não têm vamos dizer assim, que não fizeram um compromisso publicamente com Cristo, independente de uma igreja, mas porque muitos que estão dentro das igrejas têm feito coisas absurdas, no sentido de usar da fé dos irmãos, de poder explorar o povo de Deus. E eles fazem isso de uma maneira assim tão natural, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Quando, na verdade, o que eles fazem é uma imoralidade diante de Deus. É uma imoralidade com a fé dos cristãos. É uma imoralidade, porém ele age de uma maneira tal que ele cuida, ele se ocupa da vida de piedade, ou seja, da devoção, da religiosidade do povo, como uma forma de poder ganhar dinheiro, como uma forma de ter vantagens políticas, sociais, materiais, etc. E aí o apóstolo Paulo está aconselhando a Timóteo que desse tipo de pessoa, em relação a esse tipo de pessoa, ele fecha o verso 5 dizendo, aparta-te dos tais. Então o conselho que Paulo dá ao jovem Timóteo é que ele se aparte dos tais. E o mesmo conselho serve para nós hoje. Se você está num ambiente onde você percebe que a liderança perdeu o temor de Deus,
e que perdeu o temor de Deus de uma forma que nem aceita mais ser aconselhado, que não busca mais orientação, e se porventura alguém se levantar para poder orientá-lo, ajudá-lo, alertá-lo, é visto como um problema, é visto como alguém desobediente, como alguém que quer causar uma divisão, etc., seja lá o que for. O conselho da palavra de Deus é que você se afaste desses tais. E aqui Paulo está dizendo a Timóteo que essas pessoas que surgissem no meio da igreja, ou que tentassem, quem sabe, aliar o ministério de Timóteo, que ele se afastasse, que ele não quisesse esse tipo de pessoa por perto, que ele não se aliasse a esse tipo de comportamento, porque é reprovável diante de Deus. Então essa é a ideia aqui do texto, Paulo aconselhando a Timóteo que aparte-se dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Aí Paulo diz, uma vez que esses cuidam que a piedade é causa para ganhar algum dinheiro, alguma vantagem material, ele vai dizer, mas ao contrário desses, a verdadeira piedade, ou seja, a verdadeira devoção a Cristo, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Ou seja, mas a piedade com contentamento, a piedade verdadeira, a verdadeira devoção, é de grande ganho, mas ganho aqui não é ganho material, mas é um ganho para a alma, um ganho para a vida espiritual. E aí ele vai, e no verso 11 ele diz, aí indo do verso 6 ao verso 11, para o verso 11, melhor dizendo. O verso 11 nos diz, mas tu, ó homem de Deus, Paulo falando aqui para Timóteo e para todos aqueles homens e mulheres que servem a Deus, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Foge de tudo aquilo que te afaste da doutrina de Cristo e segue a justiça, que você seja justo. O cristão não pode compactuar com a injustiça. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Tu foges e segue a justiça, a piedade, ou seja, a verdadeira devoção, o amor, a piedade, a fé, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Aqui o fruto do Espírito é o que Paulo está dizendo. Tu, homem de Deus, desenvolva na tua vida o fruto do Espírito. Aí 2 Timóteo 3, 14 ao 17 diz o seguinte, tu porém, aqui um conselho de Paulo a Timóteo, tu porém permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo diz, olha Timóteo, que tu venha permanecer naquilo que você aprendeu e que fostes inteirado nessa aprendizagem, sabendo de quem tens aprendido. E quando Paulo ele coloca sabendo de quem tens aprendido, no outro contexto Paulo vai elogiar a mãe, a avó de Timóteo, e Paulo também foi um dos mestres de Timóteo, podemos dizer assim, um dos conselheiros. Mas tudo quanto a mãe de Timóteo, a sua avó e o próprio Paulo ensinava, eles ensinavam aquilo que eles aprenderam de Cristo. Ou seja, em síntese, o que Paulo está dizendo aqui é sabendo de quem o tens aprendido. Paulo não está se referindo sabendo que você aprendeu de mim. Não, porque o próprio Paulo dizia que ele ensinava aquilo que ele havia ouvido do Senhor. Então, em última instância, o que Paulo está dizendo, Timóteo, é que tu permaneça naquilo que tu aprendeste de Cristo. Permaneça naquilo que você aprendeu de Cristo, naquilo que você foi inteirado, sabendo que foi de Cristo que você aprendeu. Ao verso 15, e que desde a tua meninice, aí envolve a questão da avó e da mãe de Timóteo, e de que desde a meninice tu sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Então Paulo está dizendo o quê? Que as sagradas letras, as escrituras, a palavra de Deus, a doutrina de Cristo, é aquilo que nos torna sábio para a salvação. E aqui eu acho algo muito importante, porque ser alcançado por Cristo, obter a salvação em Cristo,
é uma graça de Cristo, e ao mesmo tempo sábio é o homem que se reconhece carente da graça de Deus e que se volta para Deus e que é alcançado por Ele. Essa é a verdadeira sabedoria, reconhecer-se pecador, carente, dependente da misericórdia de Deus. Então, o que pode fazer? As Sagradas Letras pode te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ao verso 16, ele vai dizer: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, ou seja, aqui a escritura está com letra maiúscula, ele se refere certamente à escritura do Antigo Testamento, como também o próprio Evangelho de Cristo, que Cristo havia pregado. Ele vai dizer que toda escritura, lembrando que dentro desse contexto, basicamente, o próprio Jesus ele se valia muito da escritura do Antigo Testamento, que também é a palavra de Deus, mas Paulo está dizendo que toda a escritura divinamente inspirada, no caso a palavra de Deus divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar. Então a ideia aqui de proveitosa é a ideia de ter serventia. Então a escritura, ela serve, ela é a base. E toda ela, não é parte, toda a escritura, ela é proveitosa para ensinar. Então se alguém quer ser ensinado, que seja ensinado pelas escrituras. Também, além de ser proveitosa para ensinar, ela é proveitosa para redarguir. Eu acho aqui muito interessante esse termo, que redarguir é dar resposta, dar uma resposta de uma forma que você venha, uma resposta por meio de argumentação. Essa é a ideia de redarguir. É você dar uma resposta por meio de argumentação. Então o que Paulo está dizendo é que a escritura, ela ensina o homem, a palavra de Deus, ela ensina os homens. Por isso que é o nosso manual de fé e prática, e toda ela é proveitosa para nos preparar, para nos ensinar, de forma que em dados momentos nós possamos redarguir, ou seja, dar resposta com argumentos em relação à nossa fé em Cristo, em relação à salvação, em relação à vida eterna. Então toda escritura ela é proveitosa para isso, para ensinar, para redarguir, também para corrigir, ou para exortar, para instruir em justiça. Então é a escritura que nos torna sábios. E aí ele vai e fecha no verso 17 dizendo o seguinte: para que o homem de Deus aqui é num sentido genérico, é homem, trata do gênero humano, que é homem e mulheres, para que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, se você de fato quer ser instruído para toda boa obra, ou seja, para andar de forma digna diante de Deus, você tem que zelar pela palavra, pelo ensinamento puro da palavra de Deus, que é exatamente a proposta da lição, que é o zelo de Paulo pela sã doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui na lição do professor tem algo bem interessante que diz o seguinte: em relação à Bíblia, a palavra de Deus, cremos na sua inerrância, infalibilidade e suficiência para toda regra de fé e prática. Para nós, zelar pela sã doutrina que se encontra nas Escrituras Sagradas é inegociável. Então, zelar pela sã doutrina da palavra de Deus é algo inegociável para a Igreja de Cristo. Aí o comentário da lição, na introdução, nos apresenta qual o fim do mandamento. Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nessa lição responderá a essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Que o Espírito Santo o enriqueça na graça e no conhecimento. Aqui a lição ela vai apresentar, no primeiro tópico, a ortodoxia versus a heterodoxia. O que é isso? No primeiro ponto, ele vai fazer uma leve abordagem sobre esses dois termos. Dois termos técnicos importantes. Ortodoxia
e heterodoxia são dois termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre o ensino correto e os desvios quanto à doutrina bíblica. Esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresias nas igrejas locais. Então nós estaremos estudando sobre o que seriam esses termos, a ortodoxia versus a heterodoxia. Primeiro conceito, que é o conceito de ortodoxia aí no segundo subtópico. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos, que vem de ortodoxia, e significa o que é direito, o que é reto, o que é certo. Então, a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com um princípio doutrinário. Então, a ortodoxia bíblica é exatamente aquele ensinamento que ele está em conformidade com os princípios doutrinários da doutrina de Cristo. Na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs palavras. Logo, a doutrina cristã ela é ortodoxa enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Então, uma igreja ortodoxa, uma doutrina ortodoxa, verdadeiramente ortodoxa, é aquele ensinamento, é aquela doutrina que ela está coerente com aquilo que Cristo ensinou e que, por sua vez, foi reproduzido pelos apóstolos. Então, a igreja ela foi chamada para exatamente ela preservar a sã doutrina por meio de uma ortodoxia verdadeira, pura. Por meio dessa pureza, daquilo que é reto, que é correto, segundo os ensinamentos de Cristo. Por sua vez, o conceito de heterodoxia, o prefixo da palavra hétero significa diverso. Assim, heterodoxia nos remete à opinião diferente, oposição aos padrões, normas e dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto. Ou seja, a heterodoxia é exatamente essa forma, vamos dizer assim, é o perigo que a igreja tem em procurar dar para a mesma verdade versões diferentes. Só há uma base para a igreja, que é Cristo. Cristo ele é o fundamento da fé cristã. A salvação é pela graça, por meio da fé, e não existe outra leitura. Essa é a leitura. Essa é a verdadeira ortodoxia, que somos salvos pela graça. Por meio da fé, a fé é essa resposta à graça de Deus, não há outra leitura. Não há outro meio de salvação, não há outro meio pelo qual o homem deve ser salvo. Então, tentar fazer leituras diferentes dessa é exatamente o ensino heterodoxo. É um ensino que vai estar dando leituras diferentes para aquilo que só tem uma forma de ver. A verdade é a verdade, ela só tem uma face. Não pode ter várias faces ou se olhar várias verdades, elas se anulam. Então a ortodoxia ela cuida daquilo que de fato é coerente com o que Cristo ensina. Já a heterodoxia vai exatamente distorcer o ensino ortodoxo, puro da palavra de Deus. Para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé. Manter, isso aqui é muito interessante, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência as doutrinas de demônio. Ele ensinava muito sobre isso. A igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Sua advertência é um antídoto para nós nos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. É necessário que cada líder procure fortalecer uma unidade doutrinária em termos de Cristo. Sabemos que existem pontos que às vezes pode-se fazer até leituras diferentes em alguns temas teológicos, mas aquilo que é fundamento não pode ser tirado. Não se pode ter um fundamento para a batista, um fundamento para o pentecostal. Não, o fundamento é o mesmo que é Cristo. Tópico 2. Ameaça de corrupção à doutrina.
A advertência do apóstolo. Estou correndo aqui, vou correr porque começou a dar uma chuva aqui forte, está trovejando e a energia pode ir embora a qualquer hora. Então, o tópico 2, a ameaça de corrupção doutrinária. Primeiro subtópico, a advertência do apóstolo. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensine. Paulo adverte acerca de alguns que não ensine outra doutrina. Paulo está, que foi um grifo do comentarista, Paulo está advertindo a Timóteo que tivesse cuidado com alguns que viessem no meio da igreja ensinando outra doutrina. Aqui a palavra para outra é héteros, diverso, que é heterodoxia. Por isso Paulo se refere a outra doutrina, como a que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Esse zelo para preservar essa doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos que não respeitavam os ensinamentos apostólicos. O apóstolo os identifica como lobo cruéis, como nós vimos em outra lição, vestidos de ovelhas que investem contra o rebanho de Deus sem ter pena, não perdoando, não tendo pena do rebanho. Então Paulo adverte a Timóteo quanto a ter cuidado com esses ensinamentos, com esses que traziam outra doutrina. No subtópico 2, qual eram os problemas de ordem doutrinária? As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos do primeiro século sofrem com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Nas igrejas como a de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Querer viver com costumes pagãos e ao mesmo tempo se vir a Cristo, algo que não é possível. Outros traziam uma bagagem religiosa de legalismo judaico, aliado ao gnosticismo. Essas ideologias, judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra coisa. É lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus, em nome dela, para que em nome dela vivam de forma licenciosa, na licenciosidade, e os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. Muitos estão tentando tornar a igreja de Cristo como se ela fosse fundada em bases do legalismo judaico. A igreja de Cristo, no sentido último da palavra, não é uma religião, é o corpo de Cristo. Portanto, a igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento e não ficar debaixo de legalismo, nem lá dos judaizantes e nem também ser afastada por meio de princípios gnósticos. Aí o terceiro tópico, fábulas e genealogias intermináveis. No tempo de Paulo havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica, como um culto aos anjos, por exemplo, a fim de poder confundir a mente do povo, a mente da igreja. Então trazia lendas, mitos, coisas da cultura judaica para tentar implantar dentro da igreja. Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e refutou com veemência todos esses ensinamentos. Aqui aprendemos que não podemos perder tempo com questões infrutíferas, de genealogia, cultos a anjos, coisas que são antibíblicas para a igreja de Cristo, ficar perdendo em genealogia, em guarda de festas santas, etc. Isso em nada edifica a igreja. Nós não somos judeus, nós somos a igreja de Cristo. O conhecimento das Escrituras não é para ostentar a vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar com um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Eu acho aqui muito importante, para fechar esse tópico, que pode ser que a luz vá embora a qualquer hora, que o conhecimento de Cristo, das Escrituras, não é para nós ostentar na nossa vaidade que eu sou teólogo, que eu conheço, mas não é para ostentar um orgulho, a minha capacidade intelectual, para tentar mostrar que de fato eu sou melhor do que o outro. Não, você deve buscar conhecer Cristo para ter uma consciência pura, um coração puro, uma vida de fato doutrinada por Deus e que a sua fé seja uma fé não fingida. Louvado seja Deus. E o último tópico, a igreja como guardiã da sã doutrina. Isso aqui é muito importante.
A igreja, ela é a guardiã da sã doutrina. Ela é a coluna e firmeza da verdade. A igreja é a coluna e firmeza da verdade, é o primeiro subtópico desse último tópico. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja de Cristo sustenta a verdade, quando ele diz assim: escrevo-te essas coisas, embora esperando ir ver-te em breve, para que no caso de eu tardar, saiba como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então a igreja, no verdadeiro sentido do termo, enquanto corpo de Cristo, ela foi instituída para ser coluna e firmeza da verdade. Se o mundo não encontrar a verdade em nós, vai encontrar onde? Já parou para pensar a responsabilidade do que é dizer ser igreja? Eu não estou dizendo ser religioso, não. Ser igreja é lutar pela verdade. A igreja de Cristo, ela foi instituída como coluna e firmeza da verdade. Uma das coisas que o mundo precisa é de verdade. Já falei, o mundo não precisa de templos, o mundo precisa da igreja enquanto corpo de Cristo, enquanto coluna e firmeza da verdade. E você individualmente, eu individualmente, nós somos igreja de Cristo, somos responsáveis para viver uma vida verdadeira e defender, viver em prol da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a igreja é coluna e firmeza da sã doutrina. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Por isso a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro, oposição, seja oposição intelectual, filosófica, falsa filosofia, ou a filosofia transvestida de filosofia, mas que não busca de fato conhecimento, sendo também prestando um serviço, por que não, à sociedade religiosa, filosofia, opiniões religiosas dos falsos mestres. Não podemos descuidar do nosso papel enquanto igreja. E aí o penúltimo tópico, o objetivo do zelo pela sã doutrina. Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. Esse é o sentido de preservar a sã doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. A finalidade da defesa da sã doutrina é o amor como prática sincera da fé em Cristo. O amor a Cristo, o amor ao próximo, o amor à sua palavra, a santidade da sua doutrina. O falso ensino, os falsos mestres geram contenda, dissensões, granguenas na comunhão. Logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor, de um coração puro, de uma fé não fingida. Vou correr porque eu estou pressentindo que a energia pode ir embora a qualquer momento. O objetivo do zelo pela sã doutrina é exatamente o amor a Cristo, o amor pela sã doutrina. E não é possível um cristianismo ortodoxo, verdadeiro, sem a prática do amor, a palavra de Deus, sem um coração puro, verdadeiro, sem uma fé verdadeira. Não é possível cristianismo verdadeiro, igreja verdadeira, sem uma fé verdadeira. E o último tópico, a primazia do amor. O fim do mandamento é o amor. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio, de combate às falsas doutrinas. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra as pessoas, mas contra as ideias e pensamentos, no caso, que representam o erro. Portanto, o zelo do apóstolo é justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja. Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Já com o coração limpo diante de Deus, se recebe e se vê as coisas espirituais com transparência. No amor não há lugar para parcialidade. Aqui a lição colocou, no amor não há lugar para a imparcialidade, é o contrário. No amor não há lugar para parcialidade, o amor ele tem que ser imparcial. Então não há lugar para parcialidade no amor, mas se cultiva a boa consciência. Não há lugar para a simulação, para o fingimento, para a hipocrisia, pois se cultiva a fé não fingida. Louvado seja Deus. E, concluindo, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso precisamos ser dedicados, estudantes das Sagradas Escrituras,
a fim de zelarmos pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade da palavra de Deus, é o amor para, em Cristo, vivermos com um coração puro e uma fé não fingida. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos aprender. Eu tive que correr por causa da chuva que está muito forte aqui. Eu peço desculpa a vocês, mas que nós possamos ter aprendido nesse momento que enquanto líder, enquanto pessoas que trabalham com a palavra de Deus, ou até mesmo que ouvem a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós não devemos ser ouvintes esquecidos, que nós sejamos zelosos pela palavra de Deus, que a nossa vida seja conduzida à luz da sã doutrina, à luz dos ensinamentos de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço e a paz do Senhor. Em nome de Jesus, orei por mim.